Fala galera, tudo bem? Aqui é o Giovanni do canal do Palmeiras. Eu estou aqui para falar de Palmeiras 2, 1 São Paulo, né? Um jogo marcado por polêmica, né? Na verdade, que não precisa falar nada hoje. O pessoal vai falar que foi roubo, que não sei o que, mas tá claro que ela compensou, ela só é ruim mesmo. Como eu sempre falo, a arbitragem é ruim, não importa o lado, mas aí pra frente eu vou falar isso. Bom, hoje na semifinal do Paulistão, jogo muito importante, jogo que fazia, né? Eu sei que o Paulistão não é o campeonato que mais importa no calendário do Palmeiras, mas ainda assim é um campeonato que se a gente ganhar é bom, porque a gente tá um tempo na fila de título, né? Não muito tempo, mas assim, ainda assim um tempo, e acho que é interessante a gente ganhar. E também é um jogo que porra, é um clássico, né? O Palmeiras em teoria tem que ganhar esse tipo de jogo, a gente quer que ganhe sempre, né? Então, fico feliz com isso, é isso aí. O Palmeiras foi titular hoje, né? A gente levou o jogo a sério. A gente foi com o gol, foi pro gol, né? Com o Carlos Miguel, na zaga Gomes e Murilo, laterais Kelvin e Piquerez. Hoje a zaga e a defesa no total, né? Inclusive o goleiro foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito, pô, desculpa, viu, gente? Estou um pouco com sono. Mas foi muito sólida. Hoje o São Paulo pouco conseguiu atacar. Também acho que por muito erro do próprio São Paulo. São Paulo hoje foi um jogo muito mal. Teve 2 chutes no gol, né? O pênalti e o outro lance lá, do primeiro tempo. Mas ainda assim, nula praticamente. O Palmeiras conseguiu jogar sozinho. Porque ele fez uma cagada lá depois que eu vou falar mais pra frente. Que o Alvin também não fez muita coisa, mas também não atrapalhou. De meio campo, a gente foi com o Marlon Freitas e o Andrés. Esses dois sim hoje reinaram ali no meio de campo. Jogaram muita bola. Principalmente o Andrés. O Andrés hoje, o Marlon Freitas nem praticamente nenhum passe. Mas o Andrés hoje foi muito bem. Muito, muito, muito bem. Nas pontas a gente foi com o Maurício pela esquerda e o Alan pela direita. Contrariando o que se esperava, né? Que ia entrar o Arias. Os dois foram muito bem. Então, é um ponto relativamente bom, né? Eu esperava que o Arias fosse jogar. Ainda acho que o Maurício é um jogador bom, o Palmeiras, porque ele é um jogador que ele faz coisas que os outros não fazem ali naquela posição dele, né? Ele ajudando a recomposição, ele sai jogando bem. E acho que é um cara que é interessante pro Palmeiras, né? Nosso segundo atacante hoje foi o Flaco, centroavante Vitor Roque, como esperado já, né? A dupla. A gente sempre joga por isso aí, né? Começou o jogo muito bem, a gente dominou o São Paulo o primeiro tempo inteiro praticamente. Nos primeiros 8 minutos a gente consegue fazer o gol. O lance que o Vitor Roque briga bastante ali com a zaga do São Paulo, um bate-rebate, a bola sobra nele, ele arma pro Maurício. Maurício domina com o pé, chuta com o outro, golaço dele inclusive. E ali o Palmeiras consegue só dominar, mas ainda assim sofrendo um pouco pra criar, sabe? O Palmeiras tem problema nessa questão da criação. A gente cria uma chance com o Flaco de cabeça, mas ele acaba perdendo o gol. E o São Paulo deixando, né? Em teoria, teve um lance só de contra-ataque que eles conseguiram sair, mas não foram muito bem. E teve um lance que ali era pra ter sido um 2x0, na verdade 3, né? Porque aquela cabeçada do Flaco também, se o Flaco cabeceia pra baixo era gol. E ainda assim tem que é um pouco mais difícil. Então o lance que Piquerez na cara do gol, ele pode cruzar pra Alain, toda uma jogada inclusive do próprio Maurício, do Andrés, né? Piquerez na cara do gol, ele pode cruzar pra Alain ou chutar no gol. Ele não faz nenhum nem outro, nem tem direito do que ele quis fazer. E acaba chutando pra fora, um lance inacreditável de perder ali no finalzinho do primeiro tempo. A gente poderia ter matado o jogo ali já. Que naquele momento tava perigoso ainda, né? Foi antes da volta do segundo tempo. Mas é isso aí. Segundo tempo o Palmeiras voltou igual. Daí tem no começo logo do segundo tempo tem o lance polêmico, né? Que a bola bate na mão do Gomes. Pra mim é muito pênalti, é claramente pênalti. A juíza não deu. Eu entendo, quer dizer, consigo entender o que ela falou depois, o que falaram na transmissão. Em teoria ela não teria dado pra entender que o Gomes estava recolhendo assim a mão. Mas ainda assim acho que é pênalti. Acho que a mão não estava em posição natural. O juiz não deu, o VAR não chamou. Logo depois, a gente tem o gol do Flaco, né? Um lance de bola parada do São Paulo. Do Palmeiras, né? No caso que o São Paulo faz a falta. O Andrés enfia pro Piquerez aqui nesse canto. Piquerez cruza. O Gomes fura a bola, né? Graças a Deus, a bola sobra no Flaco e domina e chega chutando. A bola acaba desviando naquele zagueiro Sabino do São Paulo. Golaço. 2x0 pra gente ali. Pra mim já tava praticamente com a classificação encaminhada. Mas eu tava meio incomodado porque tinha certeza que a gente reclamando de roubo. E no final agora acho que não vai ter mais, né? Porque logo em seguida também entrou o Arias, não vamos esquecer disso. Logo em seguida, com o decorrer do jogo, entrou o Arias no lugar do Alain. O Maurício continua no jogo, que tava melhor que o Alain, inclusive, naquele momento. No jogo inteiro, eu diria, hoje, né? E aí logo em seguida um lance nada a ver na área do São Paulo. O Marlon Freitas faz um lance que faz um movimento que todo jogador faz na hora de marcar, que é colocar o braço aqui. O braço acaba batendo, mas bate sem força nenhuma na cara do jogador de São Paulo. O jogador de São Paulo primeiro nem percebe. Depois que ele vê que o juiz tá olhando, ele se joga pra trás. A juíza marca o pênalti. O VAR também não chama, que é inacreditável. O VAR não chama nenhuma das duas
ocasiões. Ajuda a não marcar, beleza, porque o Isla não enxergou. Agora o VAR não chamar é inacreditável. O VAR tá lá pra isso, pra chamar. Nas duas ocasiões tinha que chamar. Pra mim ficou muito claro que a segunda ocasião foi uma compensada pela primeira, né? Perceberam que fizeram um merda no primeiro lance pro São Paulo e resolveram tentar compensar. Ainda assim não compensou, né? Porque, querendo ou não, o primeiro lance estava 1 a 0 ainda, mas colocou o São Paulo de volta no jogo. E acho que é inacreditável, não existe lugar no mundo que compense isso. Na verdade, hoje foi ruim. Primeiro tempo nem tanto, mas segundo tempo se perdeu completamente. É mau posicionamento, a gente entrando na frente da bola, ela dando cartão amarelo pro lado errado e o VAR não chamando. Isso é uma obrigação do VAR. Se ela dá o cartão amarelo pro lugar errado, o VAR tem que não chamar, né? Mas tem que soprar na cabeça dela e falar: ó, não foi esse cara, o outro tem que dar o cartão. E o VAR não fez. Então hoje, um péssimo momento para arbitragem brasileira no geral, né? É inacreditável o que aconteceu aí. Pros dois lados, né? Porque tanto o Palmeiras quanto o São Paulo foram prejudicados, de certa forma. E o espetáculo também, né? Quando a gente falar amanhã do jogo, vai ter gente falando do pênalti que não deram do Gustavo Gomes. Ou vai ter gente falando que o pênalti foi certo, que o lance do Marlon Freitas não era nada. Ou tem gente falando que o lance do Marlon Freitas era sim, tinha dado os dois pênaltis. E pra mim fica claro que ela quis compensar. O segundo lance não é nada. Mas quem é São Paulino e é muito fanático vai acabar falando. Assim como também quem é muito fanático palmeirense vai falar que não foi pênalti do Gomes. Então é isso aí. Eu acho que é isso, né? A arbitragem é ruim pra todos os lados, como eu já falei. Às vezes é o Palmeiras, às vezes é o São Paulo, às vezes é o Santos, às vezes é o Corinthians, às vezes é o Flamengo, muitas vezes é o Flamengo que vai ser ajudado. Mas é isso aí. Não tem muito o que dizer. Eu acho que é uma sacanagem quando tentam jogar isso tudo no Palmeiras. Falar que é o Palmeiras que rouba, que é o Palmeiras que manipula a arbitragem, sendo que todo jogo tem erro. Toda hora tem erro. O Palmeiras, às vezes, quando é ajudado, às vezes, quando é atrapalhado. Quando é atrapalhado, ninguém fala nada. Quando é ajudado, todo mundo fala. Eu acho que é uma coisa que é inacreditável. Uma coisa que surgiu na mídia desde o ano passado, né? Pra tentar derrubar um pouco do momento bom do Palmeiras. Eu acho que, assim, o Palmeiras não perdeu os títulos por causa disso. Porque o Palmeiras jogou muito mal naquela reta final de ano. Mas prejudicou muito o ambiente. E acho que isso é uma coisa que nenhum clube merece. Se fosse o Flamengo, se fosse qualquer outro time, ainda achar que tá errado. Porque querer interferir no futebol de um time por uma coisa que eles não têm culpa. Eles não têm culpa da arbitragem. O São Paulo também não tem culpa. O que mais que eu posso falar? Qualquer time que você pense aí não tem culpa nenhuma de arbitragem. O problema é institucional. O problema é que a arbitragem não é profissionalizada, por exemplo. O VAR também é uma coisa que tem que tomar atenção maior. Eu acho que deveriam ter cursos melhores. Uma profissionalização mesmo, não ser por freelance. Talvez mudar a regra, o VAR poder intervir mais, né? No caso do nosso futebol. Porque é complicado. Bom, voltando a falar de jogo, né? Aí o São Paulo, como eu falei, fez o gol com o Caleri, o Carlos Miguel quase pega. Mas ainda assim o Caleri conseguiu ter a sorte da bola passar por baixo da perna dele. O São Paulo volta a jogar, começa a jogar bem assim, né? Conseguindo tentar atacar, não tem muita finalização. Mas ainda assim, começa a atacar bem. Tem um lance de cabeça do Caleri que a bola vai mansa no Carlos Miguel. Mas é isso, né? Palmeiras segurando o jogo. Lá pro final, o Abel acho que já pensando nas finais com o Novo Horizonte que a gente vai ter nesse meio de semana e no final de semana. E por resto da temporada também, né? Não tanto pro Novo Horizontino. Ele tira o Flaco, o Vitor Roque pra colocar o Evangelista e o Sousa. O Evangelista pra jogar como 8, subiu o Andrés como 10. E o Sousa pra jogar como centroavante mesmo. E ele tira também, antes ele tinha tirado o Felipe Anderson. Ele tinha tirado o Felipe Anderson, ele tinha tirado, como é que chama? O Maurício pra colocar o Felipe Anderson. Acho que isso eu não tinha falado, né? Desculpa, gente. Um pouco depois do pênalti. E antes do São Paulo começar a melhorar bastante no jogo. Também tira o Kelvin pra colocar o Jair, pra tentar segurar um pouco mais o jogo. Isso eu não entendo porque o Jair também não foi titular. Mas hoje não deu errado, então tá bom. Não vou cornetar isso. Não que eu acho que o Jair seja muito bom, mas acho que o Kelvin defensivamente ele dá medo, né? O Jair nem tanto. Tudo bem que o Jair com a bola no pé também dá medo, mas eu acho que aí já não é tão preocupante pro lateral. Bom, São Paulo atacou, o Palmeiras conseguiu segurar bem o jogo. A gente acabou ganhando, né? É isso, é a vida. Fazer o que pro São Paulinos, né? De qualquer jeito, eu acredito que o Palmeiras ganharia, que o Palmeiras hoje tem um time muito melhor que o São Paulo, vive um momento muito melhor que o São Paulo. Então é isso. Agora é focar no Novo Horizontino. Tentar ganhar o Paulista, né? Como eu já falei, não é um título de suma importância, não é um super título. Ainda assim é muito legal de ganhar, vamos ser sinceros, né? Ainda mais com um time que nem o nosso. Que tá um tempo sem ganhar já, né? A gente não ganhou nada no ano passado, não ganhou nada em 23, ou 23 ou em 24, né? Tirando o Paulista. Ano passado nem o Paulista a gente conseguiu ganhar. Acho que é importante a gente ganhar pra conseguir tirar um pouco também dessa má fase que chegou na gente, né? Nos últimos tempos. Vamos ver se dá certo. Bom, abraço a todo mundo que assistiu. Avante palestra, até o próximo vídeo do final.